Eu quero agradecer, antes de mais nada, ao doutor Rodrigo Miranda Leão, que está aqui hoje conosco, promotor que lida com esse assunto e começou um trabalho no interior, que é no interior é que mais sofre, né, que a gente vê todos os dias. Eu quero agradecer que o senhor está aqui conosco hoje para conversar sobre esse assunto, doutor Rodrigo. Boa tarde, Márcia. Quero dar os parabéns pela reportagem. Foi muito esclarecedora, muito boa. Boa tarde também aos espectadores da emissora, seu público. E fazer apenas algumas correções no que saiu nessa matéria a respeito do abuso, tá? A gente vai corrigir tudo, mas eu quero só apresentar também para o senhor, dizer para o senhor que também está conosco aqui, a doutora Articlina Guimarães, que é a juíza que vai colaborar com a gente nesse momento, esclarecendo todo mundo que está em casa, para a gente poder trazer todas as informações possíveis nesse momento que a gente precisa tanto de informação. Obrigada, doutora Articlina. Olá, doutora. Eu que agradeço, um bom dia. Olá, doutor Rodrigo. É um grande prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto que, como você falou, é muito árido, mas de grande importância que ele seja trazido para a população refletir, pensar, porque é preciso não se calar, é preciso sempre denunciar diante de uma situação de violência sexual contra a criança ou adolescente. E é importante que a doutora Articlina está falando do não se calar, e é justamente essa a grande iniciativa que o senhor, doutor Rodrigo, também tomou, vindo do interior. Ele que, todo promotor e juiz, quando vem aqui para a capital, ficou um bom de um tempo lá no interior do estado, e é impressionante como o interior é castigado com esse comportamento abusador, né? Me fale do seu projeto. Na realidade, existe um projeto do Ministério Público lançado nesse ano, chama-se Estenda Sua Mão para Essa Causa, diga não ao abuso sexual contra criança e adolescente. E no interior, todos nós promotores de justiça atuamos mais próximos à comunidade. Nós sabemos os nomes das pessoas, sabemos onde elas moram e elas nos procuram mais fisicamente. Então, um dos objetivos é transformar esses números em pessoas. Nós escutamos aqui, assistimos ao depoimento de algumas vítimas e isso nos traz muita preocupação. Nós temos empatia pelo que elas falam, pelo que elas sofreram. E uma frase que foi repetida aí várias vezes é: porque não acreditam nas crianças? Porque qual é o motivo de não dar valor para o que a criança fala quando ela diz que está sendo abusada? Eu quero aproveitar que o senhor está falando, vou pedir daqui a pouco também a colaboração da doutora Articlina. O senhor disse que o senhor queria corrigir, que o senhor queria reiterar algumas informações, principalmente quando a gente fala da relação do que é o estupro. Porque muita gente tem essa informação equivocada de que estupro é só a conjunção carnal. É quando se refere à criança, e não é isso, né? Me diga exatamente, porque às vezes a pessoa está em casa e está vendo que está acontecendo um abuso e não sabe como se portar, o que fazer e como reagir. O que é, afinal de contas, o estupro quando a gente fala de crianças? Obrigado pela pergunta, Márcia. Isso é um assunto muito importante e pertinente, porque o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, estabelecido pela Lei 13.431, ela elenca 4 formas de violência contra a criança. E na violência sexual, ela indica o estupro de vulnerável, tanto física quanto virtualmente. A violência sexual também pode se dar no ambiente virtual. E nós temos uma preocupação muito grande durante esse período de pandemia, porque, por exemplo, esse dado, no mês de abril, houve 108% a mais de denúncias de pornografia infantil. Então, apesar da violência a notificação ter diminuído no tempo da pandemia por conta do isolamento, as denúncias de pornografia infantil, elas aumentaram. Então, o estupro, ele não se consuma apenas com a conjunção carnal ou o coito anal, mas com os toques sucessivos, com a exposição do corpo, a obtenção de imagens, de vídeos de crianças e adolescentes. Esse tipo de conhecimento é importante para que as pessoas saibam que elas estão sendo abusadas. Existe um termo chamado sexting, que é a troca de nudes pela internet. E isso tem um impacto muito grande nas nossas adolescentes, porque muitas das vezes elas ficam na mão de chantagistas. A vida inteira, né? A vida inteira. Podem ficar até criarem a força de dizerem: quer saber? Vou assumir isso.
Ou pior, o suicídio. Ou até o suicídio. A automutilação. Nós temos muitos casos, infelizmente, aqui em Manaus, de garotas que não conseguiram falar, não entenderam que podem buscar ajuda, que elas não estão sozinhas nesse contexto e se suicidaram. Nossa, isso é terrível. Então faz parte da nossa campanha, desculpa, Márcia, sim, por favor, falar com essas adolescentes para dizer assim, você não está sozinho. Sim. Você pode procurar a rede. A doutora Articlina é uma juíza atuante, inclusive, nessa situação. Pode procurar o Ministério Público, pode ligar para o Disque 100, pode acessar no Facebook uma ferramenta chamada Fale com a Manu, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Lá você pode tirar dúvidas e se alguém pedir uma imagem do seu corpo, vídeo, e pedir segredo sobre isso, confie nos seus pais, fale com eles, nos procure. Você não está sozinha, não passe por isso sozinha. Tire suas dúvidas e nos procure. Eu quero pedir, eu vou conversar com a senhora, doutora Articlina, principalmente para a senhora reforçar essa iniciativa das meninas, porque as meninas precisam entender que a força está dentro delas, né? É igual Star Wars mesmo, a força está dentro de você. As meninas e os meninos, nós temos muitas denúncias agora no Facebook, inclusive dizendo que foram também abusados sexualmente os meninos. Tem uma pessoa que quer falar, nós fomos às ruas com a nossa equipe de reportagem e a gente tem agora muitas pessoas que vão falar agora aqui sobre esse posicionamento. A gente vai então para o Facebook agora, é isso, diretor? E na enquete que a gente acabou de mencionar, tem uma pessoa que comentou isso. Coloca para mim a enquete aí, deixa eu dar uma olhada aí agora. Ó, o meu nome é Rosimeire, eu fui abusada pelo meu padrasto quando eu tinha 8 anos. Ninguém acreditou em mim. A única pessoa que acredita em mim é Deus. E hoje eu estou doente por causa disso, do abdominal, ansiedade na fase adulta, sono, depressão, o desenvolvimento intelectual dela, eu estou doente. E porque ninguém quis acusar. Isso é um comentário da enquete, é o Rosimeire, é a Rosimeire que está falando aqui, né? E usou usou ali o Facebook de um outro amigo, né? Doutora Articlina, por que as pessoas não acreditam, a senhora dentro da sua experiência também, enquanto julgadora, por que as pessoas não acreditam nas crianças? Por que ninguém acredita? Infelizmente, antes de eu responder essa pergunta especificamente, eu gostaria de destacar um pouco mais a fala do Dr. Rodrigo no que diz respeito ao aumento da violência sexual na internet. A ONU fez um relatório que indica que em situações de pandemia, que impõe o isolamento social, isso aumenta o número de violência sexual, principalmente pela internet. Imagina, o uso da plataforma digital para o ensino à distância faz com que as crianças tenham acesso à internet muito facilitado. E isso facilita a ação dos predadores online, como a gente fala, né? Então, é muito importante destacar que as pessoas precisam ficar atentas às crianças, os pais precisam ficar atentos aos seus filhos. Deve haver um controle desse uso da internet, né, dessa ferramenta, que é muito importante hoje para o estudo à distância, mas também torna as crianças mais suscetíveis a esse tipo de crime. E respondendo à sua pergunta, por que as pessoas não acreditam nas crianças, né? Muitas vezes as crianças dão sinais e pedem socorro através desses sinais. Então, elas começam mudança de comportamento, como foi falado na reportagem, tristeza, insônia, pesadelos, automutilação também é um sintoma muito evidente e mostra que a criança está sofrendo algum tipo de violência. Mas as pessoas têm uma tendência em achar que criança mente, que criança gosta de inventar histórias. É verdade que as crianças são criativas, mas é preciso sempre acreditar nas crianças, investigar. Então, se a criança faz uma comunicação de que tem alguma coisa acontecendo e está errado, é preciso observar se aquele adulto, se a criança está praticando aquela violência, de fato está dando algum sinal em algum momento disso. É que, às vezes, a gente tem a imagem do abusador, do agressor sexual, como aquele monstro, né? Mas não é. Na maioria das vezes, ele está dentro de casa e ele é um sedutor. Então, é aquela pessoa que trata muito bem a criança,
que dá tudo que a criança quer, que dá suporte para a criança, que leva e traz para a escola. Então, o adulto tem dificuldade de acreditar que aquela pessoa que aparentemente é tão boa para a criança é, na verdade, um agressor sexual. Então, desacredita a palavra da criança, né? É muito difícil. É muito difícil porque às vezes a mulher está lá com um cara e eu quero pedir aqui a ajuda do Dr. Rodrigo também. A mulher casou com uma pessoa e, como a senhora disse, doutora Articlina, a pessoa é sedutora. Um indivíduo que faz uma coisa ruim, ele não está querendo ser descoberto. Então ele forja toda uma situação de carinho na casa que faz com que a pessoa às vezes se apegue àquilo e não queira desmanchar aquela falsa impressão de lar e de família perfeita que foi construída, como a gente viu aqui na reportagem. Deixa eu pedir rapidamente aqui que as pessoas que foram, nossa equipe de reportagem foi às ruas também para obter essas informações e ouvir quem está na rua também, né? E eu quero ouvir quem foi para a rua ali, que a nossa equipe de reportagem foi, eu quero saber o que o telespectador diz sobre isso. Não tem nem o que falar, na verdade. Eu até me arrepio todinha, porque eu tenho uma filha de 11 anos e eu não me imagino acontecendo isso com ela um dia. Porque talvez, Deus me livre, eu acho que eu mataria. Primeiro que falta caráter na pessoa, né? Falta responsabilidade e compromisso, até consigo mesmo, como ser humano, não é verdade? Porque é algo que é inaceitável. É uma criança, não sabe se defender, é indefeso. Quem faz isso pra mim deve morrer, literalmente. Nem pra cadeia deve ir. Eu acho isso um absurdo, porque não sabe nem se defender. Um absurdo mesmo. E falta de respeito também, né? Não pode ser maltratado uma criança. Só de você imaginar que você tem um filho, um neto, e esse neto pode ser maltratado igual aquela criança foi, mano. Você dá vontade de você chorar. Eu penso muito nas minhas netas, nos meus netos, porque não é só menina não, menino também sofre tudo que é abuso, não é verdade? E a pessoa tem que pagar pelo que faz, não pode ficar impune, tem que ter... Prisão perpétua, né? Eu acho que prisão perpétua já é uma boa pena, né? Porque se a gente for levar em consideração, pena de morte ainda seria pouco, né? Mas quem somos nós para julgar e condenar, né? Então, prisão perpétua seria de bom tamanho, né? Porque eu tenho uma filha que 4 anos aí, ó. E aí, se fosse isso com a situação minha, né? A gente como pai, age na situação bem mesmo, uma ação rápida, né, cara? Se fosse pegar um caboclo em cima da minha filha, acho que ia até matar e te mataria, se fosse o pensamento do momento, né? Uma criança, ela não é indefesa, né? Então a lei teria que manter-se firme, mesmo com recurso, mesmo se fosse rico ou pobre, tem que se manter a pessoa para ser punida até acabar o tempo dela de punição. Pra mim, não prestam nenhumas. Eu odeio tipo de pessoas assim. É um crime imperdoável, né? Assim, aos olhos humanos, pra mim, sim. Entendeu? Aos olhos de Deus também, não, né? Mas eu não perdoaria, sinceramente. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de se livrar dessa situação, doutor Rodrigo? E eu vou pedir também a ajuda da doutora Articlina para dizer isso. Márcia, o conhecimento é a arma contra a violência. No dia 18 de maio saiu o relatório do Disque 100 e nele nós podemos identificar várias situações. Sobre por que o adulto não acredita na criança, por que dá desvalor à narrativa dela, é porque a nossa sociedade ela é adultocêntrica. Ela vê todo mundo a partir da ótica do adulto. Ela acha que a criança, quando fala, tem que ter a lógica dela. E a criança, ela tem o seu próprio estágio de desenvolvimento. Ela precisa ser compreendida de acordo com sua capacidade cognitiva, de acordo com o aspecto lúdico, dificuldade de explicação, e ela nem sempre sabe o que está acontecendo. Uma outra situação, nós temos que conhecer a dinâmica do crime, e isso vocês fizeram muito bem, identificando os locais onde a maior parte dos crimes acontece e o perfil das pessoas que, na relação vítima e suspeito. Acontece, Márcia, que não existe um perfil criminológico do abusador sexual de criança e adolescente. Hoje nós sabemos que a maior parte dos crimes é circunstancial. Ela depende de vários fatores, embriaguez, estar desatenta, abuso de confiança e também negligência. De acordo com esse relatório,
nós temos identificados que houve um aumento no estado do Amazonas de 32% de números a mais de denúncias por negligência e 62% em relação ao abuso sexual, especificamente em relação à criança e adolescente. Não foi apenas o número de crimes que aconteceu ou o número de negligência, mas a qualidade do trabalho da rede, fazendo com que a sociedade acredite mais e confie mais. Então, isso faz com que a vítima, nós escutamos 2 testemunhos muito contundentes, muito claros sobre como se desenvolve e as consequências para a vítima. Uma pessoa, uma criança que é criada, desenvolvida num ambiente de violência, ela vai crescer, se desenvolver, evoluir, achando que a violência é normal. Então, faz parte da vida, né? Então ela vai entender isso. Tem uma tendência muito grande em se tornar um abusador. Então você acolher, tratar e atender a vítima, você também está defendendo a sociedade daquele abusador do futuro. Doutora Articlina, é um assunto bem complicado, bem difícil. Como é que as pessoas que foram abusadas quando crianças precisam fazer? O que essas pessoas precisam fazer? Nós estamos recebendo muitas denúncias no nosso Facebook, principalmente de gente dizendo: quando eu era criança eu fui abusada. Ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa? Eu ainda posso reclamar? Pode, doutora Articlina? Então, é preciso saber datas, né? O crime, nós não temos no Brasil a figura do crime imprescritível, ou seja, aquele crime que poderia ser punido a vida inteira. Então, é preciso ver qual foi a data do crime para que você possa avaliar se ainda é possível se punir. Então, nesse caso concreto, é possível que uma jovem, por exemplo, de 10 anos, aos 20, né, perceba que foi vítima desse abuso e ainda é, sim, possível punir. Então, tudo depende da data em que isso aconteceu, né? É muito importante destacar aqui uma fala do Dr. Rodrigo, que ele falou: a criança nem sempre sabe o que está acontecendo. Isso é muito verdade. Eu queria destacar que daí a importância das campanhas, das ações, do papel do professor na vida das crianças. Então, agora, nesse momento de pandemia, em que tem sido imposto esse isolamento social e esse ensino à distância, eu tenho feito alguns contatos com os professores, principalmente os professores, e gravado alguns vídeos de orientação para essas crianças, principalmente orientação exatamente disso que o Dr. Rodrigo falou. Quando que a criança está sofrendo uma violência sexual e não percebe que está sofrendo essa violência. Crianças muito pequenas têm dificuldade de distinguir, principalmente como eu falei, quando eu falei para você, que o adulto, aquela pessoa que trata ela muito bem, chega com ela e pede para ela fazer uma coisa que é uma violência sexual, mas ela não percebe que é. Então, por exemplo, fizemos alguns vídeos para educação infantil, porque algumas pessoas acham que a gente só deve falar disso já na adolescência. Eu discordo disso, eu acho que tem que começar lá na educação infantil. E o doutor Rodrigo está aqui falando na cabeça, concordando também com esse posicionamento, tem que começar desde criança, né? Desde criança. Crianças muito pequenas são vítimas de violência sexual. Aos 3, 4, nós temos casos de crianças com 3 anos de idade sofrendo violência sexual. E a dificuldade dessa criança perceber que está sendo violada é enorme. Então, por exemplo, fizemos um vídeo agora para explicar sobre as crianças o que é parte íntima, o que é um toque errado e o que ela deve fazer quando isso acontecer. Nós usamos 2 personagens, 2 bonecos, para falar sobre essas questões. Então, tem que ser de forma lúdica, óbvio, que a gente precisa respeitar a faixa etária da criança. Não pode usar uma linguagem de um adulto ou de uma adolescente para uma criança muito pequena. Então, mas é importante falar disso com as crianças. Os adultos falham muito quando eles acham que não tem que falar sobre isso, que eles estariam destacando e fazendo a criança ter interesse por sexo. Uma ignorância. Isso não é verdade. O mesmo princípio para a vacina do HPV. Ninguém vai vacinar não, porque ela vai abrir a cabeça para o que é sexo e tudo. Doutor Rodrigo, doutora Articlina, eu já ia agradecer, mas ainda tem a enquete. Vamos lá para o Facebook rapidamente, para a gente dar uma lida nos comentários que tem lá no Facebook. A gente lançou essa enquete lá com relação à denúncia e muita
gente está abrindo o coração, muita gente está dizendo o que está sentindo. A Gabi Santos diz, minha mãe também não acreditou em mim, disse que eu era doida. Ele não chegou a me abusar, mas quando eu dormia, ele ficava em cima de mim, eu gritava. Tinha noite que não dormia por muito medo. Ó, uma denúncia de abuso sexual. O abuso sexual, ele não é só a conjunção carnal. Tô me enganada, doutor Rodrigo? Isso também chega a ser um abuso, né? Ainda mais com a idade, que eu não sei quantos anos ela tinha. A Thaís Nascimento diz, eu denunciava assim, Márcia. Tenho 2 filhas, uma de 10 e outra de 12. E oro muito para que isso não aconteça nada de mal. Deus protege, viu, Thaís? Mas ele dá o homem, o indivíduo, para poder trabalhar e fazer a obra dele. Então, a mãe e o pai têm que lutar junto. Arlete Azevedo, com certeza, não por ser da família. Não é por ser da família que eu vou passar a mão na cabeça. Errou, tem que pagar. Eliseu, vagabundo, independente de família, errou, tem que pagar pelo erro. Rai Castro, deveria ter pena de morte para esses monstros abusadores de crianças. A Ana Lúcia, é muito importante ressaltar que nas escolas acontecem muitos abusos também. Sim, a gente falou na reportagem, acontece com vizinhos, os outros coleguinhas também podem abusar, então tudo isso tem que ser avaliado. Posso só sim, fazer um complemento? Sim. Olha só, quando uma pessoa se acidenta, quebra um braço, uma perna, ela procura o hospital, né? Uhum. Então, existe a doença, o transtorno causado pelo abuso sexual também. Uhum. Mesmo que o fato já tenha prescrito, a possibilidade de persecução penal seja enviado, ela pode e deve procurar um atendimento para se tratar. No Ministério Público, nós temos o programa Recomeçar, que ele foi elaborado e é coordenado pela doutora Silvânia Cavalcante, no sentido de fazer o atendimento de mulheres vítimas de violência. Mas nós estamos encaminhando, quando temos identificação de crianças e adolescentes, para fazer atendimento. Mas o Estado tem o CREA. E eu queria aproveitar o seu programa, que sim, a audiência é bem grande, para dar um apoio para a construção do centro integrado. Sim. Porque hoje a vítima, a mãe tem que ficar peregrinando com essa criança, com esse adolescente, para vários lugares. E precisamos dar apoio para essas pessoas, entre as quais a doutora Articlina, a doutora Artemisa, que é procuradora do trabalho, na construção desse centro integrado, para tirar essa peregrinação das vítimas, que é mais um sofrimento, porque elas têm coragem de procurar. No ano passado, o Ministério Público apresentou uma sugestão ao senhor governador do Estado para incluir no plano plurianual os recursos para a construção desse centro integrado. Uhum. E ele está previsto no sistema de garantia de direitos, e ele vai ser uma grande conquista, não apenas aqui na capital, como também nas cidades polos do interior, porque evita que eles venham para cá. Tá bem, obrigada. Doutora Articlina, fale a gente vai chamar a campanha do Disque 100 agora, doutora Articlina. Dê uma olhada aí, põe para mim, no ar. Olá, eu sou Articlina Guimarães, juíza de direito, titular de uma vara especializada no combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Quero falar sobre a importância do Disque 100. Um canal de comunicação que permite a denúncia de violações de direitos da criança e do adolescente. Pode ser uma denúncia de abuso sexual, maus tratos, dentre outras. Toda vez que você disca 100 e faz uma denúncia, essa denúncia é encaminhada ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar ou à Delegacia de Polícia. E essa situação vai ser apurada e o abuso vai cessar. Por isso, o Disque 100 é de suma importância. Eu apoio e defendo o Disque 100. Quero agradecer imensamente ao doutor Rodrigo que veio hoje aqui. Obrigada, doutor Rodrigo. Eu que agradeço. Eu agradeço também aos colegas que trabalham nas outras... Nós somos 4 promotorias de justiça. Uhum. A Procuradora-Geral de Justiça também, que tem empenhado esforços na proteção integral da criança e adolescente no estado do Amazonas. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Doutora Articlina, muito obrigada.